momento a nossa concentração seja no Senhor. Vou pedir para o Senhor Elias fazer uma oração para a gente iniciar o trabalho dessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós e nessa noite estarmos aqui na tua casa, Senhor, para juntos louvar e engrandecer o seu santo nome, Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua destra entre nós aqui, ó Deus, para que esse trabalho, esses momentos que aqui haveremos de passar, seja agradável para nós e para o nosso crescimento espiritual. Ser com todos nós nessa noite, ser com aqueles irmãos que estão chegando a esse lugar, aqueles que não puderam vir, ó Deus, de tal forma que o Senhor abençoe a cada um deles, Senhor. Queremos também te pedir, ó Deus, pelo nosso irmão que irá falar das tuas verdades. Colocamos nas tuas mãos e que ele seja usado por ti, ó Deus, para proferir palavras vindas do Senhor, palavras de vida eterna. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos através do nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, vocês, né? Nós já estamos. O primeiro cântico que nós vamos entoar é o Vem, esta é a hora da adoração. E você possa adorar o Senhor de todo o seu coração. É graças a Ele que nós estamos aqui para adorá-lo. Um dia Ele abriu os nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos enxergar as maravilhas, quem Ele é, o que Ele faz. E é por isso que nós o adoramos. E é isso que nós vamos cantar agora. Assim como estás para
Senhor nos chama como nós estamos, mas Ele não quer que nós permaneçamos assim. É isso que Ele deixa a sua palavra. E a palavra dele é para nos transformar a cada dia mais como seu Filho Jesus. Ele nos chama de amigo. Amigo é aquele que caminha junto. Esse cântico que a gente vai entoar fala que como é bom ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. E a luz é a palavra dele. Hoje, pela graça de Deus, estamos aqui, vamos ouvir a palavra por intermédio do Juliano. E que nós possamos ter essa gratidão no nosso coração. Dele ter nos dado a sua palavra, dele nos chamar de seus amigos. Que nós possamos viver como amigos dele, verdadeiramente fiéis. Vamos cantar, Amigo de Deus. Boa noite a todos. É o quarto e último que eu vou estar fazendo, até que o pastor chegue do nada e fale: Juliano, vamos lá de novo. Aí eu estou à disposição sempre. O pastor ficou de férias, aí eu fiquei incumbido aí de estar trazendo mensagens, estudos para fortalecer a igreja. Então, falei sobre a importância da pregação, de mexer com a igreja, da gente entender que sem a pregação não teria o culto, teria necessidade do culto, da prioridade que nós temos que fazer. Depois combati muito, né? Então falei a importância do louvor, para não poder dizer que, então não, Juliano, o que mais importa é ali. Louvor é muito importante também. Hoje eu estou trazendo a importância da geração Y na igreja. Quando eu falei isso, pessoal, que isso? Vamos lá. Geração Y aí foi colocado da seguinte forma, mais para sociologia, sobre tipos de gerações que nós temos aí, tá? Então eu vou estar falando isso com vocês hoje. Já está funcionando lá em cima? Beleza? Pode já passar, Valmir, por favor. Nos últimos dias, está na televisão, a gente vem acompanhando aí, né? Nos últimos dias o Brasil conheceu um pouco da força da geração Y.
Mas o país precisa conhecer um pouco da geração Y da igreja, que é o que eu vou falar para vocês essa noite. Tá bom? Beleza? Estão me ouvindo? Então, o que eu queria trazer essa noite aqui é a gente falar um pouco da força da geração Y da igreja, ou na igreja. E o nosso texto base é em 1 João 2,14. Vou pedir para vocês lerem daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho, pode passar, por favor. Vamos entender um pouquinho essa linha de gerações, tá? Então, se nós colocarmos, eu sei que está complicado para vocês visualizarem lá, até para mim aqui está um pouco complicado, mas vamos lá. De preto lá em cima, geração perdida, 1800 e bolinha até 1894. Geração grandiosa, que é a geração que depois o pessoal já teve mais poder financeiro, poder econômico, foi ali de 1906 até 1918. Geração silenciosa, é o de roxo, é um pouco ali sobre a Guerra Mundial. A guerra veio, o pessoal teve que ficar na miúda, mas ninguém podia falar nada, senão morria. Depois Baby Boom, que é depois da morte, depois da guerra, depois da Guerra Mundial, veio essa geração. Geração X, geração do meu pai, geração X, que é ali 1954 em diante, foi até 1977, mais ou menos. Geração Y, minha, o pessoal dessa idade aí de 77, 78 até 90. E ainda tem a Z, que eu não vou falar hoje, mas a geração Z, só para vocês entenderem, é a meninada que eu chamo a geração touch, geração do dedinho. Se eu pegar o meu filho, cadê o Gustavo? Guarda, ele está aí? Ah, tá dormindo. Não estou vendo ele ali chiando. Se eu pegar o meu filho e falar assim para ele, tem 10 meses, tá? Para quem não conhece. Se eu mostrar o celular para o meu filho, ele vai fazer isso aqui. 10 meses. Ele sabe o que fazer. Se eu chegar e entregar isso aqui na minha mãe, mãe, toma meu celular, ela vai falar, o que eu faço com isso? Onde que liga isso? Como é que funciona? Então, essa geração Z, a gente não está falando nela aqui porque eles ainda não viraram os jovens que vão fazer barulho aí para frente, tá? Então vamos focar mais na geração Y. Rapidamente aí para vocês, já falei sobre a linha do tempo, pode passar para frente aí. Geração Y. Essa é a geração que eu vou estar falando essa noite com vocês. A geração Y é nascida ali de 1970 a 1990, também chamada de geração do milênio e também geração da internet. Dá para ver mesmo de branco lá? Dá, né? Essa geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade econômica. Já foi diferente da geração do meu pai. A geração do meu pai era mais difícil, poder econômico na época. Depois dessa geração aqui já foi um pouco melhor. Meus pais, não querendo repetir o abandono das gerações anteriores, encheram essa geração de presente, atenção e atividades fomentando a autoestima dos seus filhos. O que eles fizeram? Meu pai não pôde me dar isso, eu vou chegar e vou dar para o meu filho. Meu pai, ele conta a história lá para mim, que quando ele queria brincar de jogar bola, ele tinha que pegar uma bola de meia e jogar lá. Os mais velhos vão lembrar várias histórias aí. Essa era a forma de jogar bola daquela época. Pegava um monte de meia, juntava e tava ali a bola. Quem aparecesse com uma bola, que na época era chamada de capotão, né? Quem aparecesse com uma bola dessa era rei, né? Ele tinha que começar a trabalhar já mais cedo, com 9 anos de idade, ele já estava dentro da firma do pai dele de móveis. Não importa, é perigoso, não importa, tá aí. Essa é a geração, a mais antiga. Nossos pais tentaram fazer tudo diferente. Não, meu filho não vai passar por isso. Então, quer brinquedo? Estou aqui. Quer uma bola de verdade? Está aqui. Eu nem sei dizer quantas bolas eu tive na minha vida. Eles cresceram também vivendo em ação, estimulados por atividades, fazendo tarefas múltiplas. Então, esse pessoal dessa geração, o que eles fizeram? Escola de manhã, à tarde você vai para natação e à noite você vai ter aula de piano.
Geração Y. Então, de segunda, quarta e sexta, natação. Terça e quinta, sei lá, inglês. Essa geração que foi crescendo. Acostumados a conseguirem tudo o que querem, não se sujeitaram às tarefas subalternas de início de carreira e lutam por salários ambiciosos desde cedo, essa geração. É comum que os jovens dessa geração troquem de emprego com frequência em busca de oportunidades que ofereçam mais desafio e crescimento profissional. O cara está aqui ganhando 2.800. A empresa da frente está pagando 3, vou para lá. Oi, estabilidade, vou para lá, depois eu vejo como que vai ser isso. Acontece muito. O cara pode estar desempregado. Olha, tem aqui para você trabalhar na empresa tal, mas é um xerifado. Não, isso não é para mim. O cara está desempregado. Não é para mim. Então é uma geração que cresceu dessa forma. E uma das suas características atuais é a utilização de aparelhos de alta tecnologia, como telefones celulares de última geração e os chamados smartphones, telefones inteligentes, para muitas outras finalidades, além de fazer ligações, receber e fazer ligações. Então essa geração é da internet, totalmente online, 24 horas por dia, está de noite, mexendo ali no celular. Além de tudo isso, eles são multiplicadores. Por que eles são multiplicadores? Pode passar, Almir. Vocês viram o que aconteceu aí na televisão, não faz muito tempo, acho que foi mês passado, né? Aquele grupo que chegou, 5.000 pessoas, 5.000... Ali acho que foi uma pessoa de faculdade que começou isso ainda, universitários. Foram para a rua lá na Consolação, fizeram aquela bagunça, tal, gritando por causa do aumento de tarifa. No início achamos que era uma bagunça. E aí, eu estava lá em casa vendo os programas da televisão. A nossa emissora líder, né, passando as novelinhas, e as outras emissoras mostrando tudo o que estava acontecendo. E tal. Eu olhava aquilo e falava, peraí, mas ela não vai passar? Eu vinha nela e não passava. Dia seguinte, após tudo que aconteceu, polícia batendo no pessoal e tal, eu liguei a televisão e fui ver. A emissora líder, o que ela começou a fazer? O pessoal foi entrevistar o pessoal da geração X, dos nossos pais. Taxista. O que você achou? Essa molecada não tem o que fazer. Essa molecada é isso. Essa molecada é aquilo. Tem muitos ali que nem sabem pegar ônibus, nunca pegaram ônibus na vida e estão reclamando de alguma coisa disso. Pessoal da geração Y, o que fez? Espera aí, a gente tem que informar o que realmente está acontecendo. Essa pessoa aqui lá, à direita de vocês, tá bom, ruim para vocês verem ali? Nome da pessoa, 25 anos, jornalista, tal. Colocou um site. Explicando, gente, não é só pelos 20 centavos. É pela educação. É por você pegar o metrô lotado. Você paga R$3 e ainda pega um metrô lotado. Vai, volta. Você pegar um ônibus lotado. Não é só pelos 20 centavos. E colocou. A resposta dos jovens da geração Y que achou naquele momento, o que será que está acontecendo? Geração Y, essa idade, o que faz? Busca informação. Então eles foram buscar as informações. E começaram a ver, gente, tem motivo que eles estão fazendo, não é só pelos 20 centavos. Compartilhar. Foi. Além de que ela colocou ali as informações dela, e todo mundo compartilhava a informação dela, ela colocava sites embaixo, ó, veja essa matéria também, veja isso, veja aquilo. Pode passar. Depois de algumas compartilhadas, de algumas curtidas, chegou no Brasil inteiro. Salvador, Belo Horizonte, Maceió, Rio de Janeiro, todo mundo dizendo, chega. Todo mundo, não dá. Aqueles 5.000 que começaram aqui, sem sentido, a meninada que não tem o que fazer, fez várias pessoas se levantarem e irem gritar o que eles estavam sentindo também. Por isso eu digo, geração Y são multiplicadores. Porque eles têm a informação
a um passo deles aqui. É só chegar, buscar informação ou mandar informação para a internet. E as pessoas de todas as idades conseguem entender, pô, tinha sentido o que eles estavam fazendo. Aí nas fotos, chegou lá, até lá, em Brasília, mas começaram 5 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas na rua, tudo para gritar, e o que mais pegou foi o gigante acordou, né? A voz do povo, tal. E a outra imagem lá, a meninada, saímos do Facebook. Saímos do Facebook. Pode mudar. Olha até onde chegou. Lembra o modelinho que eu mostrei lá para vocês lá no início? Essa é uma senhora da geração perdida. Desculpa, silenciosa. Que é aquela geração da Guerra Mundial. Está ali. Compartilhando também. Olha o que está escrito aí. Nasci em 1931. Vi 2 guerras mundiais. Ela escreveu mundiais. Sobrevivi durante a ditadura. Acreditem, não é só pelos 20 centavos. Palmirinho. Está aí. Chegou até outras gerações. Eles acenderam a pólvora, né? E foi para todo mundo. A força da geração Y. Essa é a geração Y, que a gente chama. Pode passar. Olha até onde chegou a força da geração Y. Pronunciamento da nossa presidente. Ela disse: minhas amigas e meus amigos, todos nós brasileiros e brasileiras, estamos acompanhando com atenção as manifestações que ocorrem no país. Eles mostraram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Bem, ela não começou com senhoras e senhores, ela não começou, como que o Lula falava? Companheiro, né? Companheiro e companheiras. Ela começou como? Amigos, amigas e amigos, brasileiros e brasileiras. Sarney. Ela veio para que área? Geração Y. Ela falou para os jovens aqui, porque sabia que se acalmassem os jovens, as coisas iam diminuir. Até no final, elas mostram a força da nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. E disse outras coisas mais, né? Aqui está a força da geração Y. Aqui está a força da geração Y. Chegou até a presidente se pronunciar, onde 5 mil começaram, e para vocês verem a força que a internet tem. Pode passar. Bem, vou falar de política no último dia? Não dá, né? Não dá para falar de política no último dia. O que eu preciso falar com vocês essa noite, vamos ler lá. 1 João 2,14. Alguém lê para mim, por favor, aí. 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quero falar mais nessa parte dos jovens, tá? O jovem que obtiver a palavra de Deus será forte. Gente, isso daí que eles fizeram foi legal? Foi bacana, foi importante para o país. Mas foi em vão. Bobagem. O que nós temos que fazer como igreja é fazer o gigante acordar com a palavra de Deus. Imagina só, a gente indo para a rua com um cartaz, só Jesus salva. A gente indo para a rua sem olhar partido vermelho, azul, amarelo, e ir para a rua falando, aqui é o único caminho, só ele é o único caminho. Saúde precisa sim, mas saúde espiritual muito mais. É essa força da geração Y que precisa aparecer. É esse gigante que a gente precisa acordar. De nada vai adiantar. Era óbvio que um dia ia acontecer isso, de pessoas se levantarem para reclamar. Não tem como hoje quem trabalha na rua não tomar uma multa. Não tem como.
Tem mais amarelinho na rua do que polícia. Se você for na Radial e estiver andando de carro, tem um amarelinho em cada farol da Radial Leste. Por que eu não coloco uma polícia ali para fazer segurança para a gente? É lógico que ia acontecer um dia isso. Iria acontecer. Pessoas se levantarem, falar que o país não está certo, que as coisas têm que mudar. Mas o gigante só vai acordar de verdade quando esse gigante for a palavra de Deus. A palavra 1 João diz aí que só vai obtiver força se for com a palavra de Deus. Você é forte com a palavra de Deus. Deixa eu ver se é o meu. Não. Você só vai ser forte com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. A internet está aqui. Está na nossa mão. Está no nosso celular. A internet está em todo lugar. Nós precisamos falar, utilizar ela. Nós precisamos colocar no nosso Facebook, concordo com isso, mas as verdades da palavra de Deus. Os jovens precisam fazer isso, os jovens precisam se levantar, como fizeram aqueles 5.000, e foram para a rua. Que não adianta a gente só mandar compartilhar a palavra de Deus, compartilhar um texto e não fazer nada. O que eles fizeram? Gente, não está certo, não está certo, não está certo, não está certo. Vamos lá. Vamos lá. Não é só do Facebook, como aquela imagem ali, saímos do Facebook, povo cristão. Povo cristão está reclamando que está faltando educação? Sim. E está faltando falar de Jesus Cristo nas escolas. Por que não existe matéria da Bíblia dentro das escolas? É isso que nós temos que se levantar e bater mais em cima, gente. Parece loucura, mas não é. Loucura é o que nós vivemos aí fora e estamos mais reclamando de cantor que não foi no show, cantor evangélico que não foi no show. Estamos mais falando da igreja que não é igual a nossa. Nós temos que juntar, nós somos um corpo só. Nós temos que juntar e ir para a rua, mas com a palavra de Deus. Pode passar. Todos nós somos missionários. Juliano, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Todos nós somos missionários. O rapaz, eu ouvi uma palestra daquele Paulo Staroli, não vou lembrar agora o sobrenome. Ele foi o rapaz que fez o filme Tropa de Elite. Foi dele que veio tudo, ele era um cara que ficou do lado do diretor, porque ele era do BOPE, ia falando, tem que ser assim, tem que ser assado. E a parte quando ele fala de missão, aquela ficou famoso, né? Missão dada, missão cumprida. Quando eles falam de missão ali para a equipe do BOPE, para as polícias, significa nós precisamos aqui de missionários que façam o serviço. Eles eram 137 soldados policiais que ganhavam igual à polícia civil e se destacaram por serem missionários. Então, todos nós somos missionários de Cristo. Em Mateus 28, 18 a 20, alguém lê para mim, por favor. Mateus 28, de 18 a 20. Alguns já sabem até de cabeça, né? Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a ordem de Deus, é a ordem. Jesus dizendo para a gente, fazei discípulos de todas as nações. Tá, mas como é que eu vou fazer isso na internet? Faça, evangelize. A internet, todo mundo diz o seguinte, a internet é um passo para o mundo. Eu posso falar com uma pessoa na Alemanha, eu posso falar com uma pessoa na Austrália. O mundo está na minha mão aqui na internet. Use isso. Seja um missionário ali, nesse momento também.
É o que eu disse na semana passada. Uma dona de casa, ela seria só uma dona de casa, cuidando das tarefas que ela tem, dos filhos que ela tem. Com uma internet, ela consegue ser uma dona de casa e missionária. Do que ela coloca, do que ela faz, do que ela escreve. E nós temos que parar, gente. Vocês começam a ver Facebook aí hoje. É uma pessoa brigando com outra por causa de partido. Uma pessoa brigando porque falou da igreja dela e a outra brigando com ela. Nós temos que ser missionários. Missões, a palavra de Deus fala isso. Jesus deixou os 12 homens preparados para fazer essa tarefa. Já não é só eu para fazer. Jesus deixou 12 homens para fazer essa tarefa de falar, vá, evangelize, faça discípulos. Todos os 4 evangelistas deram ênfase à grande comissão. Vejam a importância da grande comissão. Lucas a repete no livro de Atos. Os 4 evangelistas, grande comissão. Foi o que eles mais falaram, grande comissão. As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e urgentes. Aqueles filmes americanos, né? Estou morrendo, vem cá, deixa eu falar no teu ouvido. As mais importantes. Eu vou aqui, fulano está indo, quero ouvir ele. Fazei discípulos de todas as nações, foram as últimas palavras de Jesus. Ele não falou, cuida de fulano, cuida de ciclano, faz a igreja ficar bonita, não teve nada disso. Fazei discípulos de todas as nações. Pode passar. E para a gente entender isso, nós precisamos entender primeiro, para a gente fazer missões, a gente tem que entender primeiro a competência do comissionador, que está no versículo 18. Vou ler. Vocês já leram? Fica mais fácil. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa declaração mostra que quem dá ordem tem autoridade e competência para fazer. Isso tem duas... Pode falar. Com certeza, a gente tem que fazer evangelização, isso é importante. Mas eu acho que também é importante a gente pensar o contexto social, que eu acho que essas mobilizações trazem isso, porque isso também é uma forma de amor, assim, cristã, você se mobilizar a favor de uma sociedade mais justa, talvez. A palavra de Deus, se você seguir a palavra de Deus, você vai ajudar a órgãos sociais, você vai ajudar tudo. Eu estava ouvindo uma vez um pastor dizendo o seguinte, na palavra, no culto, na pregação, bem entendida, eu até falei isso aqui com vocês, bem entendida uma pregação, a pessoa está atenta, coração aberto, mente ligada, a pessoa muda. Se o cara batia na mulher, não vai bater mais. Se o cara gastava dinheiro com a bebida, ele vai dar para o próximo. É consequência. Por isso que nós temos que levantar a bandeira, sim, da palavra de Deus. Se você levantar a bandeira da palavra de Deus, consequentemente tudo isso vai se encaixar. Hoje está essa bagunça do jeito que está, porque eles não estão com a palavra de Deus embaixo do braço. Os políticos, as pessoas que estão na rua, não estão com a Bíblia debaixo do braço. Por isso que o país está como está. Mas concordo com você. Todas as coisas. Concordo com você. Mas a palavra é o segredo para se encaixar tudo isso daí. Nós estamos estudando essa internet, o primeiro e segundo texto era carta virtual. E a gente encontra dentro dessas cartas respostas para tudo isso. Não lembro, a Bia trouxe uma vez aqui, ela leu para você procurar emprego, e foi falando várias coisas. No final de tudo, está na Bíblia. Eu não lembro como é que foi, mas estava na Bíblia para você ser um bom profissional. Está na Bíblia. Quem quer falar, Helder? Então, eu acho importantíssimo esse tema que você colocou, muito bom. E eu tenho pensado muito, e sempre quando eu comento com qualquer pessoa, eu falo isso, né? Eu fico preocupado com o que a igreja evangélica brasileira tem feito.
Eu sempre comento isso, porque não há mudança de atitude na vida cristã brasileira. As igrejas que estão em maior número aí, eles só estão lá buscando bênção, prosperidade, curas e milagres. E nós vemos, né, na história do povo de Deus, desde o início do mundo, foi sempre assim. Então o povo, quando estava bem com Deus lá, as coisas funcionavam, né? Quando não ia, então não vai. E a única coisa que eu faço é orar mais pelo meu país, mas eu fico pensando o que a gente podia fazer, né? Isso que você está falando, da força dos jovens, da geração Y, aí é importantíssimo, né? Só que a gente tem que tentar mudar um pouquinho a história, né, do povo brasileiro, porque o povo também sai na rua para meter o pau no político, mas o próprio cristão, ele faz um monte de coisa errada mesmo. O cara, se ele puder fazer uma falcatrua na firma dele lá para ele tirar vantagem, ele faz. Ele pega faz um gato na casa dele para economizar energia, faz com TV a cabo, o cara faz um monte de coisa errada, imposto de renda, tudo. Então, aí a gente quer que Deus abençoe, não vai abençoar não, porque ninguém tem compromisso nenhum com Deus, então precisa mudar a mentalidade, precisa ser cristão lá fora, não é só aqui dentro da igreja, né? Precisa pregar e fazer a diferença. Esse é o importante. Qual é o seu nome? É Celso. Foi interessante o que o irmão falou ali. Hoje eu estava vendo um comentário a respeito da tentação de Jesus, né? Os aspectos da tentação. O irmão falou na questão do suborno, né? Que Jesus foi tentado nisso. E ali ele está ensinando isso, né? Quando ele foi tentado, pode ver que as tentações do adversário não eram coisas má. Não era mal, estava mandando ele matar alguém ou fazer. Não, era uma tentação que, se você for analisar, eram tentações com objetivos bons. Jesus estava com fome, ele ofereceu o quê? Transforma a pedra em pão. Só que o princípio vinha de quem estava propondo a tentação. O coração dele é mau, né? Mas Jesus podia usar daquele benefício, do poder que ele tinha, para fazer o seu próprio bem. Que nem, eu estou com fome, vou transformar mesmo. É errado? Não seria errado. Não, era para sobreviver, né? É para sobreviver. Mas, na realidade, é o procedimento. De quem via a ideia, essa ideia, essa tentação, não era de Deus, era do mal. A ideia era boa, mas não era proveniente de Deus. Mas Jesus não usou para benefício próprio, para se beneficiar. Então, que nem o irmão está falando, tem muitos cristãos que, se você jogar uma mala de dinheiro lá, é um Judas Iscariotes, ele vai aceitar, porque ele quer beneficiar a ele mesmo. E isso acontece, né? No meio evangélico, a gente vê as pessoas querem beneficiar ela mesma, ela não está renunciando. Veja que quando Jesus ele foi tentado, ele não aceitou transformar a pedra em pão, mas ele falou que o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus. Quer dizer, ele foi justo ali, segundo a vontade do Pai. E quando ele usou o poder dele para benefício, ele não usou para benefício próprio. Quando todo mundo estava seguindo ele no deserto, ali ensinando, quando já estava tarde e tinha que dispensar o povo com fome, ele usou o poder dele para beneficiar o próximo. Então essa é a característica aí que a gente se perde. Muito bom, obrigado. É o que eu falei, vocês vão acrescentando junto, tá? Eu vou aprendendo com vocês também. Mário, eu posso ter falado assim, de que foi em vão, que é uma bobagem, mas eu estou trazendo para a parte da igreja, que a gente não está arrumando a palavra de Deus para o Brasil, é nesse sentido, tá? Lógico que foi produtivo o que eles fizeram, foi muito produtivo. Tivemos mudanças e estamos tendo mudanças por aquilo. E já tem gente mandando aí, temos que voltar, que está tudo voltando ao normal. Estou acompanhando tudo isso. Então vamos lá. Esta declaração mostra que quem dá a ordem tem autoridade e competência para fazê-lo. Isso tem duas implicações, para a gente entender. Primeira, a condição básica de êxito é sabermos que o Deus é maior que todos os nossos problemas. É certeza inabalável que nos dará as condições de enfrentar o inimigo e as circunstâncias adversas sem temer e sem vacilar. Então, eu quero fazer missões, vou fazer missões. Mas como que eu vou fazer missões se tem um cara lá no meu trabalho falando assim, aceita essa propina aí, né? Deus é maior que tudo isso. Eu tenho que entender, Deus é maior que tudo isso e Ele vai me ajudar contra o inimigo. Ele vai me ajudar, se eu tenho que seguir para lá, Ele vai abrir o espaço. Eu tenho que entender isso na minha vida. Isso nós não fazemos. Não, é muito difícil.
complicado passar aí reto aqui. Nós temos que entender isso para a gente fazer missões. Deus está acima de tudo. Segundo, qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Ao proferir a ordem, Jesus quer ser obedecido de forma clara, completa e urgente. Reparem, gente. Parece que a gente lê a Bíblia, mas nunca é para nós. Ide por todo mundo, tá. Ide, portanto, fazer de ide. Não é para mim isso aqui é lá para o pastor Jean. Isso aqui é lá para os missionários, não é para mim essa parte aqui. A gente tem isso na cabeça, como não fosse, às vezes parece que a gente lê e as coisas pensando em outras pessoas. E quando Jesus fala isso, ele quer que seja cumprido, é uma ordem. De forma completa e urgente. Ó, é para ontem, meu amigo, levanta e vai. Vamos trabalhar, vai, levanta. Urgente. Eu fico pensando assim no meu trabalho. Tem o meu coordenador, tem meu gerente, tem diretor. Faz de conta que o presidente chega em mim e fala: Juliano, você tem que fazer isso, é com urgência. Cara, imagina cada um de vocês tendo uma responsabilidade que o presidente está mandando fazer. Vocês vão fazer, missão dada, missão cumprida, eu vou para cima e vou cumprir. Vou fazer. Palavra de Deus, falando, vá, faça. Pode passar. 2, nós temos que ter essa visão, a cerne do grande comissão, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não mandou fazer fãs. Traga fãs para mim. Não foi isso. Quem precisa disso são artistas. Deus não. Jesus não mandou fazer admiradores. Traga admiradores para mim. Atores e jogadores de futebol, quem busca admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Eu vou lá, falo de Jesus para a pessoa. Sério, Jesus é Jesus. Se você aceitar Jesus, você não vai se preocupar com o que você já fez, mas você tem que mudar. Tá? Você evangeliza a pessoa. Legal. E dá as costas para ela. Jesus não quer isso. Ele quer discípulos. Ele quer que você faça discípulos. Vem cá, te mostrei Jesus. Onde eu aprendo mais Jesus? Na Bíblia. Onde que eu vou aprender mais? Vem para a igreja. Vem estudar da palavra de Deus. Vem comigo, pega na mão e traz para a igreja. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer convertidos maduros. Aqueles de... Gente, quarta-feira tem estudo bíblico, vai falar sobre isso, tal. Quem pode fazer no grupo de louvor? Quem pode me ajudar? Estou dentro. Posso fazer. Estou junto. Vamos lá. Vamos fazer. Crentes maduros. Nós precisamos de gente nos bancos aqui, acontecendo uma federação com a gente. A pessoa que ia falar não pôde falar. Não veio. E agora? Como que vai ser? As pessoas se levantaram e vieram trazer a mensagem. Quem pode fazer? Tinha 10 pessoas para fazer. Crentes maduros, é isso que nós precisamos. Pode passar. Um discípulo é um seguidor. Para ser um seguidor, eu tenho que entender. O reino de Deus é o meu tesouro. Não é o meu carro o meu tesouro. Não é a minha casa o meu tesouro. Não é o meu trabalho o meu tesouro. Se você é seguidor de Cristo, você tem que entender que o seu tesouro é o reino de Deus. O reino de Deus é a coisa mais importante que tem. Está aqui comigo, é meu tesouro, está no meu coração. Consequentemente, se eu entender isso, eu vou renunciar, que é o 2, tudo por amor a Jesus. Eu vou renunciar sim meu carro, eu vou renunciar. Eu não estou falando, gente, renunciar não é dar, tá? Ele não é meu tesouro, ele não é maior que Deus para mim. Pronto. Pastor Jean,
Ele falou aqui, na última vez que ele veio aqui na igreja, que não é fácil para ele. Não é fácil para ele renunciar às coisas. Quando ele foi deixar o filho na escola e ficava olhando para o filho, eu estou deixando meu filho aqui num país que ele nunca viu na vida. Ele está entrando na escola aí. A gente aqui no nosso país tem tanta dificuldade nas nossas escolas. Imagina um país que... Ele falou para a gente aqui. Mas ele renunciou tudo isso por amor a Jesus. E eu posso renunciar também o meu amor pelo meu time por Jesus. Eu posso renunciar também o meu trabalho, que eu dou minha vida por amor a Jesus. Eu renuncio. Isso significa, 3, guardar as palavras de Jesus. Largo tudo por Jesus e agora eu vou guardar as palavras dele. Porque senão eu vou cair. Porque senão eu estou fazendo missão, daqui de 5 minutos eu estou fazendo mais missão. Eu estou batendo papo com as pessoas. Eu estou falando de outros assuntos. Hoje temos muita adesão e pouca conversão. Temos grande ajuntamento e pouco quebrantamento. Temos igreja cheia de pessoas e vazias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não a Deus. Querem bênçãos, já falaram isso aqui. São religiosos, mas não discípulos de Cristo. Perfeito. Está aí o último exemplo que nós tivemos aí, estava na televisão aí. Recebemos a visita de quem aí? Quantas pessoas que não foram lá encostar a mão? Nossa, encostei a mão. Está aqui, gente. A palavra de Deus está com a gente todos os dias. Eu posso encostar a mão quanto eu quiser. Eu posso vir na igreja aqui, ao templo de Cristo. Nós somos o templo de Cristo. Precisa de uma pessoa para encostar a mão. Está aqui, gente. Tem muita gente para a gente fazer. Tem muita gente para a gente conversar, para a gente trazer para Jesus de verdade. De verdade trazer para Jesus. Pode passar. O alcance da grande comissão. 19, é o mesmo que eu já li aí. Fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. A palavra nações é etnias. Onde houver um povo com sua língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar. Ali Deus comprou com o sangue de Cristo aqueles que devem ser chamados discipulados. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Ele pulsa, Ele quer o mundo inteiro. Já é difícil para mim, eu não consigo viajar, ir para lá, ir para cá, fazer como o pastor aí fez, ir lá para um país, os caras se explodem. Para mim é difícil. Gente, força da geração Y, você não pode ir? Está aqui o mundo na tua frente. Vamos trazer pessoas, vamos fazer barulho aqui, vamos mostrar a força do gigante de verdade. Está aqui a palavra de Deus. Nós precisamos mostrar isso para o mundo. Parar de apontar o pastor que tem que fazer, os presbíteros, se não faz, então por que eu vou fazer? Nós temos que parar de olhar isso. E nós fazermos, a igreja, somos nós. Não é as pessoas que estão mais à frente, que estão aparecendo mais. Pode passar. Quarto e último. E quais os motivos que me fazem fazer missões? Quais são os motivos que me levam? Primeiro, o poder de Jesus está à nossa disposição. Tem algo melhor que isso? O poder de Jesus está com a gente. Se Jesus tem o poder e a autoridade, não sobrou nada para o diabo. Eu vou lá, tal, aí vem tentação, aí vem dificuldade. O poder de Jesus está com a gente. Está aqui na palavra dele dizendo: o diabo é astuto, é ardiloso, é sagaz, mas Jesus tem todo o poder do céu e da terra com ele. O poder do diabo foi tirado na cruz, está lá em Colossenses 2,15. Ele foi despojado, está oco, vazio. Toda a suprema grandeza do seu poder está na sua disposição. Cara,
Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu às vezes fico com medo de, não, como eu vou falar com aquela pessoa? Pode passar. A presença de Deus está comigo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias. Não é de domingo só, ou de quarta-feira, ou é de segunda-feira. Todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus é contínua, diária. Em todo lugar. Ele nunca nos desampara. Nunca nos deixa. Ele é como sombra à nossa direita. Ele é o vigia que não dorme. Fica tranquilo, não vai dormir não. Não há situação em que a sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Eu tenho o poder dele junto comigo e eu tenho a presença dele junto comigo. Aonde eu andar, aonde eu estiver, no meu trabalho, no metrô apertado, Senhor, me ajuda. Esse cara aqui com o braço levantado aqui, que está me tonteando, me ajuda, fala com ele. Ele está do nosso lado o tempo inteiro. Pode passar. E o terceiro, a ordem de Jesus. Se o Rei soberano do universo deu a ordem, cabe a gente cumprir. É ordem, missão. Essa foi a missão dele. Evangelize, fale, faça discípulos. Não apenas fale, faça discípulos. Jovens, usem a força da geração Y. Usem essa força que foi tão bem usada lá fora. Melhorar a frase lá do início. Foi tão bem usada, mas para ser perfeito, tem que estar com a palavra de Deus. Aí sim nós teremos a perfeição. Aí sim o gigante vai andar, o gigante vai acordar. E para concluir, pode passar o último. Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido um ministro de reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você ganha pessoas para Cristo? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aquele filme, A Lista de Schindler. Tem essa frase lá. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então tem hora que a gente fica, mas eu, pequenininho, vou fazer o quê? O que eu posso fazer para mudar? Você pode fazer muito. Busca uma alma. Começa com um. Não tenta abraçar o mundo, não. Começa com um. Fala de Jesus. Traz para a igreja. Discipula. Mostra a palavra para ele. É essa, aí sim, vamos estar mostrando a força, não só da geração, tá? Da geração Y. Eu estou falando da geração Y por causa da internet. Mas faça. Oi, Tia. Escrevendo a Timóteo, ele disse: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me mandou. E quem é esse Deus? É o nosso Salvador. E ele diz mais: e por intermédio de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Amém. Muito bonito, né? Eu quis comentar esse assunto com vocês, porque nós precisamos sair. Nós precisamos sair sim. Usar a inteligência dessa juventude, a experiência dos mais velhos, essa inteligência desses pequenos que estão crescendo, que vai ser muito mais avançado que a gente. Nós temos que usar essa nossa inteligência para falar do Senhor. Essa é a nossa missão, não é trabalhar a vida inteira, não é dar uma casa para a nossa família. Isso é legal, bacana, mas se Jesus Cristo estiver na frente de tudo isso, aí sim. Mais alguém que eu vou passar um vídeo aqui, dando umas ideias do que a gente pode fazer. Achei interessante só uma coisa, eu quase nem... Só uma coisa? Não no teu história aqui. É uma coisa interessante na visita aí do famoso aí, né, que fez sucesso esses dias todos no Brasil aí. Mas, aliás, eu nem vi, porque eu
nem ligar a televisão, eu falava, caramba, só passa isso, eu já estava cansado, mas me falaram que falou uma coisa interessante. Isso que eu estou dizendo, que eu só vi uma coisa interessante e importante que ele falou, né? Tem muitas coisas ruins, mas tem coisas boas. Ele falou que uma igreja, dentro de 4 paredes, é uma igreja, é uma honra. E essa visita que aconteceu, qual foi o nome dela? Vocês lembram? Da juventude? Como que é? Vocês lembram? Teve uma pesquisa que mostrava lá que onde eles mais estão perdendo são jovens. Onde eles mais estão perdendo são jovens. Sim. Sim. Então eles trouxeram uma pessoa que fala mais a linguagem desses jovens, da geração Y. Pode falar, tá? Eles foram espalhados, né, por não poder pregar o evangelho ali, e eles começaram a falar uns pelos outros e se multiplicaram. Aí ele deu um exemplo e falou, tipo assim, se eles, naquela época, que era só na boca a boca, né? Telefone, multiplicaram a igreja, que era de uns 30 membros e mais de 3.000, por que a gente, com toda essa tecnologia, não pode fazer? Então ele deu uma chamada, assim, meio que pra gente, porque a gente tem todos os meios nas mãos e a gente às vezes utiliza para o objetivo. Eu vi que a gente vem fazendo muita coisa assim, de divulgação, de fazer o Juventude, aquele símbolo, Tati, é de surdo, aquele símbolo no canto. Então, vamos chamar da forma que nós pudermos chamar. Vamos trazer as pessoas para a igreja, vamos falar de Jesus para elas. Né? A igreja está completando, segundo domingo de agosto, 154 anos. E o fundador da igreja morava em São Paulo, né, lá na cidade. E a igreja está lutando para colocar uma placa do Black Ford lá no lugar onde era a casa dele. E nós, né, estamos focados no assunto do aniversário da igreja, né? Mas tem esse projeto de ir para a prefeitura. Para tirar a igreja das 4 paredes. Eu ia comentar que enquanto você estava falando do Facebook, eu estava pensando daquele texto que fala que convém que ele cresça e que eu diminua, né? E infelizmente ainda a gente vê muito o eu crescendo nas redes sociais, né? Jesus diminuindo, né? A gente vê muito eu faço, eu aconteço, as minhas conquistas, né? E a gente vê pouco pessoas testemunhando verdadeiramente, né? Testemunhando da palavra. Que não fui eu que fiz, foi ele. Testemunhando do que Cristo faz, de quem Cristo é, né? E isso na vida mesmo da gente, não só nas redes sociais, né? A força não está só naquilo que eu divulgo, mas naquilo que eu vivo, né? Achei muito oportuno. Muito bom. Paulo? Interessante é que, falando sobre esse movimento, ele surgiu com 2 pessoas que se reuniam e se reúnem depois da faculdade num bar, tomando cerveja, discutindo política. Quer dizer, então podia ser na igreja, né? Podia ser na igreja, com a Bíblia embaixo do braço. E o detalhe que você falou também, que nós, da geração Y, temos tudo na mão. Informação, temos a tecnologia, só que nós não usamos, né, para evangelização. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam na internet, né, compartilhando coisas que muitas vezes não agregam nada, né? Ficam naquela panela, não procuram mandar mensagem para pessoas diferentes, né? E os jovens estão sendo influenciados, né, da igreja pelos jovens do mundo, né? E teria que ser ao contrário. E é por isso que hoje a igreja, os jovens sumiram da igreja. Hoje você
vai à igreja, é difícil você ver jovens, né, na mocidade. Isso tem se perdido. E é preocupante, ao mesmo tempo que é muito bom, né, essa fase que nós estamos vivendo hoje no mundo, mas é muito preocupante, né, por um lado, porque a igreja se esfria, né, o povo deixa a prioridade que é Cristo por outras prioridades, né. Mas quando ligar a internet aos jovens, os demais que gostam de internet, tem que entender, eu estou ligando a internet, eu sou missionário. Essa é a minha tarefa, essa é a minha missão, eu sou missionário. Lógico, cara, ele pode ver o negócio do time dele, do e-mail dele, é lógico que vai poder, mas ele é missionário. E a missão dele é evangelizar. A gente vê que, como você falou, a gente está num mundo pós-moderno, né? Então tem uma cosmovisão aí meio que tem um fator que é difícil, que é o fator da informática mesmo, o fator da internet. E a gente vê assim, muitas pessoas não vão à igreja mais, né? Se você vê toda a história, né, da comunicação, bem colocado, do analógico, do tempo digital, não é isso? Então você vê assim, as pessoas ouviam rádio, então reunia-se na casa, ouvia o rádio, depois foi ver a TV, o tempo da TV, o tempo analógico. Agora nós estamos vivendo um tempo moderno, pós-moderno, que é o tempo digital. Isso também é uma preocupação que a gente tem que ter. Tem muitas pessoas que ficam no celular, como você falou, né? Declarou, e no computador. E ali chega um momento de a pessoa se dedicar à igreja, ir ao templo, ou ir na oração, né? Vamos orar, vamos fazer, né? Um período de oração. Isso tem tomado um pouco, prejudicado um pouco o sistema espiritual de muitas pessoas, o sistema digital. É aí que o jovem tem que tomar um cuidado, né? Até a gente fala aqui, né? O pastor comenta, é bom ver daí de casa? É bom, mas quentinho é melhor. Então, só funcionou o que eles fizeram porque eles colocaram na internet e foram. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Tá legal? Vamos ver o vídeo? Se puder apagar aqui, acho que fica melhor. As da frente. Eles apagam lá? Como eu queria correr
mais que eu cresça, sou uma criança. Evangelismo não é difícil de fazer. Basta a gente sair, ir e fazer. Que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê criatividade para a gente fazer, talvez até o que eles fizeram aí. Repetir não tem problema, não, tá? Tudo é copiável. Quem sabe numa Avenida Paulista, por que os caras podem parar lá e a gente não pode parar quando dá vermelho e fazer um negócio desse? Não é precisa, né, tia? Mas aqui lá, talvez a Globo filma. Até quando nós entregamos aquela revista Cada Dia, nós encontramos tanto pessoas assim, faixa dos seus 30 e poucos anos com filho, ou até jovem, que quando pegou aquela revistinha disse assim: eu estava precisando desta palavra hoje. Amém. Deus sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz. Tudo no seu tempo também, né, tia? Talvez foi não. E aí dá mais força para vocês continuarem. Silvio? Quando eu cheguei no final, não sei se você colocou, por exemplo, também, às vezes, além desse evangelismo, às vezes coletivo, o individual também é algo, né, seja no seu trabalho, nos seus vizinhos, né? Acho que conta muito também, né? Porque às vezes a gente espalha uma faixa, às vezes espalha uma coisa, fica às vezes pode ser, às vezes até, algumas pessoas vão olhar, mas já estão até acostumadas com isso. É mais uma placa às vezes, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de falar do frente a frente, face a face mesmo com as pessoas. Quando você tem o seu amigo na sua faculdade, quando você tem na academia, coisas assim, né? E se falar, enfim, acho que também isso é muito importante. E desenvolver. Uma das coisas, um dos perigos que a gente vê hoje, as pessoas estão deixando de trazer a Bíblia para a igreja do que para usar a Bíblia no celular, né? Isso é um recurso que a gente às vezes, né, tá dentro do ônibus e tudo mais, você usa. Mas deixar de trazer a Bíblia e usar o celular, eu acho que é uma troca tão estranha. Imagina a geração futura. Como que vai ser? Fazendo um chip. Vamos... Concordo, Fábio. Vamos ficar em pé e orar para a gente encerrar? Depois tivermos avisos aqui, vocês fiquem à vontade, tá legal? Vou estar orando. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por estar presente aqui, Senhor, por andar conosco, Senhor, por ter o Teu poder e estar ao nosso lado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco, presente nas nossas dificuldades. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor, que Deus está acima de tudo, Pai. Todas as nossas dificuldades no trabalho, nos amigos, em todo lugar, Senhor. Faça o Teu povo entender isso, Senhor, que se Deus está à frente, não tem nada que possa atrapalhar a nossa caminhada, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos dê mais estudos, nos prepare mais, Senhor, para o dia a dia. Nos prepare mais, Senhor, para aqueles pequenos detalhes que depois, no fundo, eles estão nos afastando de Ti, Senhor. Nos ajuda a sempre entender que o Senhor tem que estar à frente do nosso dia, diário, Senhor, que o Senhor sempre vai estar com a gente, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos perdoa pelos nossos erros, pelas nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a evangelizar, a falar de Jesus para o mundo, Senhor. Nos ajuda a continuar, Pai, mesmo quando parece difícil. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua obra, o Teu trabalho, Senhor. Fica conosco, nos leva para casa, para que possamos chegar com tranquilidade nos nossos lares e que tenhamos ainda um restante de semana agradável aos Seus olhos, Senhor. Fica conosco, em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro, perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, temos avisos.